no silêncio da alma, quando as vozes do mundo se calam, é aí que ouvimos o sussurro do Altíssimo. Seja bem-vindo ao Momento com o Altíssimo, um espaço de fé, reflexão e encontro com Deus. Aqui cada palavra é uma oração, cada verso uma resposta, e cada momento, uma conexão divina. Prepare seu coração, pois a presença do Senhor vai falar com você agora. Imagine um país inteiro mergulhado no caos. O rio que alimentava a vida vira sangue, enxames dominam os céus, e até a morte passa a visitar cada lar. Essa não é uma história qualquer, é o relato bíblico das 10 pragas do Egito, uma sequência de eventos sobrenaturais que, segundo o livro do Êxodo, foram enviadas por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão. Mas será que essas pragas foram apenas lendas? Ou há algo mais sombrio e misterioso por trás delas? Prepare-se, porque hoje você vai descobrir o que talvez nunca tenha sido contado sobre esse episódio apocalíptico da história antiga. Tudo começa com um embate de vontades. Moisés, porta-voz de Deus, contra o faraó do Egito, que se recusava a libertar os hebreus. Para forçar sua mão, Deus envia uma série de pragas, cada uma mais devastadora que a anterior. A primeira praga transforma a água do Nilo em sangue, matando peixes e tornando a água imprópria para consumo. O impacto foi imediato: fome, sede, desespero. Para os egípcios o Nilo era sagrado, e vê-lo corrompido era sinal de um poder além da compreensão. Essa não foi apenas uma agressão física, mas espiritual, abalando as bases da religião egípcia. A segunda praga veio saltando e coachando, rãs em todos os lugares. Elas cobriam o chão, invadiam casas, camas, fornos e até os pratos. O que era símbolo de fertilidade para os egípcios agora virava pesadelo. Mas não era apenas a quantidade, era a persistência, a invasão do sagrado em sua forma mais grotesca. Quando as rãs morreram, o mau cheiro tomou conta, e o sofrimento psicológico atingiu outro nível. As rãs, outrora respeitadas, agora representavam a zombaria de Deus diante dos deuses locais. Era mais que um castigo, era uma humilhação religiosa e cultural. A terceira praga foi quase invisível, mas insuportável: piolhos. O pó da terra virou inseto, infestando homens e animais. Imagine viver sem alívio, com o corpo inteiro coberto de coceira e feridas. Os magos do faraó tentaram reproduzir o feito, mas falharam. Foi a primeira vez que até eles reconheceram: isto é o dedo de Deus. O desconforto físico era apenas a superfície, o simbolismo era profundo. A terra do Egito, antes símbolo de riqueza e fertilidade, se transformava em fonte de tormento. A autoridade do faraó começava a ruir diante da impotência dos seus sábios. A quarta praga foi mais agressiva: enxames de moscas. Insetos invadiram palácios, templos e casas. Onde antes havia ordem, agora havia pânico. A diferença é que essa praga não atingiu o povo de Israel, apenas os egípcios. Isso marcou uma linha clara. Havia proteção divina para uns, punição para outros. As moscas não eram apenas pragas, mas mensageiras do colapso. Os deuses egípcios da natureza pareciam impotentes. Pela primeira vez o Egito começou a sentir que poderia ser derrotado, não por espadas, mas por algo que nem se podia matar. Na quinta praga, os animais começaram a morrer. Vacas, cavalos, camelos, ovelhas, todos caíram. Era um ataque direto à economia egípcia. O Egito dependia fortemente do gado, tanto para alimentação quanto para transporte e trabalho. Ver seus rebanhos dizimados era como ver o próprio coração da nação parar de bater. Mais uma vez, os hebreus foram poupados. O desequilíbrio aumentava, um povo escravizado parecia estar sob um escudo invisível, enquanto o império do faraó sangrava. Era o prenúncio de algo muito pior que ainda estava por vir. A sexta praga trouxe feridas. Tumores e úlceras cobriram homens e animais. Nem os magos do faraó escaparam. A praga começou com cinzas lançadas ao céu por Moisés. Ao tocar as pessoas, causava bolhas dolorosas. Agora não era só o Egito em colapso, era o corpo egípcio se deteriorando. Os sacerdotes que antes eram os curadores, agora eram vítimas. Essa praga marcou a primeira vez que a dor física atingiu diretamente os humanos, de forma tão violenta. A humilhação já não era espiritual ou econômica, era pessoal, e a resistência do faraó parecia insana. A sétima praga rasgou o céu, granizo e fogo. Uma tempestade apocalíptica caiu sobre o Egito.
destruindo plantações, casas e matando quem estivesse desprotegido. Nunca se tinha visto algo parecido. Era uma combinação impossível de elementos, gelo e fogo. Os céus pareciam ter enlouquecido. Essa praga destruiu parte da agricultura egípcia e mandou um aviso claro. Nem os céus obedeciam mais ao faraó. O contraste com a terra de Gósen, onde os hebreus viviam, foi mais uma vez gritante. Os egípcios estavam à mercê de algo que não podiam controlar ou prever. A oitava praga foi viva e faminta, gafanhotos. Enxames tão densos que escureciam o céu, devorando tudo o que o granizo havia deixado. Nada escapava. Era o golpe final na economia agrícola. Um Egito fértil agora era um deserto em decomposição. Os gafanhotos eram vistos como instrumentos de juízo divino em várias culturas antigas, e aqui eles chegaram como exércitos sobrenaturais. Para os egípcios, cada planta devorada era um passo rumo à fome e à miséria. O império do faraó ruía a cada mordida dos insetos, e mesmo assim ele não cedia. A nona praga foi o silêncio da luz. Trevas. Por 3 dias o Egito ficou mergulhado em escuridão total. Não era apenas ausência de luz. Era uma escuridão que podia ser sentida. O tempo parou. As pessoas não saíam de casa. As fogueiras não iluminavam. Era como se a alma do país estivesse sendo apagada. O deus egípcio Ra, senhor do sol, parecia morto. Para os hebreus havia luz em suas casas. Para os egípcios restava o desespero. O país que se dizia civilização agora tateava no escuro como um animal ferido. A 10ª praga foi a mais cruel. A morte dos primogênitos. Uma noite o anjo da morte passou por todo o Egito, tirando a vida do primeiro filho de cada família, inclusive o herdeiro do trono. Só os lares marcados com o sangue de cordeiro foram poupados. O choro foi geral. Não havia casa sem luto. O faraó finalmente cedeu. Deixou o povo hebreu partir. Mas o custo foi alto, não só em vidas, mas na destruição total do orgulho egípcio. As pragas não foram apenas castigos, foram sinais de que havia um poder que ninguém ousava desafiar. Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude, curta e compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.